Agora, acontece que tinha mais um detalhe aí. Quando Jacó ele mandou seu filho ir lá, o José tinha uma característica que ele era um sonhador. Ele também sonhava. E ele teve 2 sonhos. E ele, em vez de ele ficar quieto com os sonhos, ele foi contar. Ele falou, olha, eu sonhei, contando para os irmãos isso. Já falava mal dos irmãos para o pai, o Jacó devia falar, o José me conta tudo de vocês, hein? Vocês não pensam e tal. E ele falou, eu sonhei, meus irmãos. Ele com aquela túnica dele bonita, ele falou, eu sonhei com o sol e a lua e as estrelas. E o sol e a lua, eles se curvavam perante mim, e as estrelas também. Mas sabe, irmãos, não era um número ilimitado de estrelas que eu sonhei. Eu sonhava com 10 estrelas. Aliás, com 11, né, que já tinha o Benjamim. 11 estrelas eu sonhei. Aí os irmãos falaram, mas é para afrontar a gente. Eu também sonhei outro sonho. Eu sonhei que vocês iam no campo e colhiam os feixes de trigo. E aí vocês colocavam os feixes. E eu também ia lá e colhia. Mas os feixes de vocês se curvavam perante o meu feixe. Estava querendo, né? Com o irmão brincando assim, não, mas era sério o negócio. Bom, acontece que eu só queria ler aqui um texto que você soubesse, que eu não sei nem como ler isso aqui, mas vou ler e não vou falar nada, tá? Gênesis 34, 1 e 2. Ora, Diná, filha que Lia tinha dado a Jacó, saiu para ver as filhas da terra, viu a Siquém, filho de Eveu Ramor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu, e assim a humilhou. Bom, aconteceu um negócio aqui, que uma das irmãs foi fazer visita para outra pessoa lá, e um príncipe pegou ela, como fosse um filho de alguém milionário hoje, pegou aquela moça e fez mal para ela. E aí, os irmãos de José, que já não eram muito lá, né, foram lá naquela terra e mataram todo mundo. Foram lá e mataram todo mundo, o estuprador, a família inteira, fizeram um negócio, né? E aí, eles voltaram para o pai e foram contar isso daí. Então, e o pai ficou bravo com eles. Vocês não deveriam ter feito isso, nós somos aqui nossos vizinhos e tal. O Jacó agiu de uma maneira complicada. Então, a situação... Veja, eu tenho agora, olha, eu tenho uma família desestruturada, sem mãe, muitos homens, sem mãe dos 2 mais novos, com outra mãe. Então tem uma madrasta cuidando ali, né, do José e do Benjamim. Eu tenho essa situação dessa situação que aconteceu, eles foram lá e mataram. Então tenho pessoas que fazem justiça com as próprias mãos na vizinhança. Então está formado o caos. Agora, eu queria que você lesse comigo Gênesis 35, 16 a 19, que você vai ver aqui. Partiram de Betel, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi penoso. E em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira, não temas, pois ainda terás esse filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Muito bem, então eu vou ler aqui o 21 e 22 agora, do mesmo capítulo. Então partiu Israel e armou sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e se deitou com Bilha, concubina de seu pai. Israel soube. E eram 12 os filhos de Israel. Israel é o Jacó, tá bom? Agora o Ruben, o filho mais velho, ele me pega e vai se envolver com a madrasta lá. Olha que confusão que está tornada agora. Agora o Jacó, ele não fala nada. Ele não dá uma bronca ou toma uma atitude. Fica passivo. Olha só o problema, às vezes, a gente fala, né? Pais, olha, a passividade é pior do que qualquer outra coisa. É deixar uma coisa como se não fosse problema nosso. Eu falo isso porque eu também sou pai. Então, This is a deixa demonstration eu of contar para ver como é Wirecast. que fica. Não faça isso. Se tem uma coisa para resolver, você vai lá, porque só vai complicar. Agora Jacó está morrendo. A única citação que Jacó fez contra esse crime do seu filho, né, que ficou, agora está em Gênesis 49, 3 e 4. É a única coisa
que ele vai falar, na hora da morte vai me falar uma coisa dessa. Querido, na hora que você vai morrer, aí já passou bastante tempo, né? Rubem, tu és meu primogênito, a minha força e as primícias do meu vigor, e o mais excelente em alvidez e o mais excelente em poder, impetuoso como água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de seu pai, e profanaste e subiste à minha cama. Então aí, o que isso é a hora onde a única citação que tem Jacó dando uma bronca, né? Aqui, se você for pensar, ele está dizendo, ó, o que você fez uma vergonha, meu filho. O que você fez foi vergonhoso, mas não tomou uma atitude, só falou isso. Bom, vamos voltar para Gênesis 37, 3. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma catalar de mangas compridas. Bom, acontece que um dia Jacó falou para José, José, vai lá ver os seus irmãos, porque os irmãos de José tinham ido na terra onde eles tinham matado todo mundo lá. E Jacó estava, isso não está na Bíblia, mas estou dizendo, Jacó estava preocupado que eles estavam justo no lugar onde eles tinham matado muita gente, que é aquela família daquele caso lá. E agora eles demorando lá, Jacó ficou preocupado, apesar dele gostar mais de José, ele era pai, ele tinha preocupação. Ele falou, vai lá e vou terminar daqui a 3 minutos, tá? Só avisando porque é quase 9 horas. Aí ele falou, vão lá, Jacó foi lá ver o que os irmãos estavam fazendo. E os irmãos pensaram assim, viram José chegando de longe e falaram, nós temos uma ideia, vamos matar José. Eles estavam naquele lugar de que já tinham matado todo mundo lá mesmo. Vamos matar José aqui. Aí fica fácil, a gente pode inventar uma história que alguém matou ele, ou que um bicho matou ele, sei lá. Vamos matar ele. Quando José chegou, eles pegaram José, arrancaram aquela túnica que eles estavam irritados com aquela túnica lá, pegaram José e jogaram num poço seco. E Rubem, que era esse filho aí que tinha feito essas coisas erradas aí, ele falou, não, vamos deixar ele aqui que depois a gente vê o que faz com ele, porque ele tinha uma ideia de depois salvar José. Então ele convenceu os irmãos a não fazerem isso, matarem. Mas eles falaram assim, ele falou, olha, vamos fazer isso aí. Ele saiu, quando ele estava lá, o José, no fundo lá do poço, passou uma caravana que ia para o Egito, de pessoas que eram mercadores. E eles resolveram, os irmãos, menos Rubem, vender José. Falou, para que matar se a gente pode ganhar dinheiro com essa criatura? Vamos vender isso aqui. Venderam por 20 moedas de prata. Os irmãos venderam a José. Você conhece alguém que foi vendido por pessoas próximas? Foi por 30 moedas, mas alguma semelhança? Né, Jesus, né, foi traído por Judas e foi vendido também. 20 moedas de prata era o preço de um escravo aleijado. Então eles venderam mais barato, mas desde que levasse José. E aí pegaram esse dinheiro e mancharam a roupa do José com sangue de uma ovelha e foram levar para a casa do pai. Esse plano aí, falou, olha, alguém matou José, não sabemos nada. Encontramos essa túnica. De quem será essa túnica, papai? Não sei, né? Então, assim, né? Aí aquela cara lavada, né? E aí José foi vendido. Mas Rubem chegou para tirar José do poço. E aí depois é que ele ficou sabendo que eles tinham vendido. E aí o plano dele foi por água abaixo, apesar de José não ter morrido. Então, eu queria que você pensasse apenas no coração de Jacó. Deixa eu só achar o versículo aqui. Gênesis 30 e... Deixa eu ver aqui. Não, aqui é Gênesis 37. Eu já passei aqui, 25, 28. Ah, sim. 37, 31 a 33. Estou sendo bem rápido aqui. Tomaram a túnica de José, mataram um bode, molharam no sangue, enviaram a túnica talar de mangas compridas e fizeram-na levar a seu pai e disseram, achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. E ele a reconheceu e disse, é a túnica do meu filho, um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Agora, eu queria dizer que você deve imaginar o coração de Jacó, que ele perdeu seu filho querido,
não tinha nem como enterrar, porque perdeu completamente, imaginou que um animal tinha atacado seu filho. Naqueles tempos não tinha exame de DNA para saber que era sangue de bode, não sabia a diferença. E aí ele deu por, assim, a partir desse momento a vida dele se torna totalmente infeliz. Porque a grande alegria dele agora acabou. O filho está morto, ele tem a prova ali, aquela roupa, os irmãos acharam aquilo, levaram, ninguém sabe de nada. E, por outro lado, a vida de José também está perdida, porque ele está numa jaula como um animal sendo levado de escravo para um lugar que ele não sabe onde é. Você gostou da história? É uma história terrível, né? Se terminar essa história aqui, você vai falar assim, aonde é que está Deus numa confusão dessa? Não é uma pergunta interessante? Muito bem, então agora vamos a algumas lições que a gente vai encerrar. Primeira coisa, Deus está no meio da confusão, Deus não tem problema com essas coisas. Deus não tem nada maior do que o poder e a graça dele, não tem problema maior do que Deus, não tem dificuldade para Deus. Enquanto está tudo errado para nós, está tudo uma confusão, a coisa só está piorando, Deus está tomando providências que você não tem a menor ideia. Vamos só lembrar, por exemplo, de Lázaro. Lázaro morreu. Jesus não estava com pressa, mas isso não significa que Jesus não tenha o controle total da situação. Então a primeira coisa que você deve aprender é que Deus, ele sabe o que está fazendo. Mesmo que você não entenda absolutamente nada. Você pode estar totalmente perdido no meio daquela confusão. Lembre-se que Deus está sobre todas as coisas. A história ainda não acabou. É a primeira coisa. Não existe nenhuma menção de que Deus tenha dito alguma coisa para alguém. Mesmo assim, Deus está lá. Nós estamos no livro de Gênesis. Deus está apenas começando a sua história. E Deus sabe todas as coisas. E a gente não sabe, mas Deus sabe. Então, isso é a primeira lição. Segunda lição. Nenhum inimigo seu é maior do que a passividade. Pessoa passiva. As coisas acontecem e você não faz nada. Esse é o nosso pior inimigo. Então você precisa agir. Você precisa tomar providências. Quando alguma coisa está errada, tome providências. Quem fica passivo, vendo as coisas passar e não toma providência, isso é um problema que você deve aprender a tomar conta. Uma outra coisa é que o ciúme ou a inveja é uma coisa terrível. Salomão vai nos ensinar em Cantares 8:6. Duro como a sepultura é o ciúme. Então, olha, esse negócio que você, quando uma pessoa está, assim, os irmãos de José, vendo a atitude, ele é capaz de matar uma pessoa. Então, a gente tem que ter essa percepção, certo? Se você vê que provoca, principalmente assim, você está vendo que uma pessoa está enciumada, vá lá conversar com ela, acerte as coisas, não deixe isso piorar, porque é terrível, tá bom? Então, lembrar disso daí. Muito bem. Eu ia terminar muita coisa aqui, mas eu vou dar uma encerrada aqui. Eu só vou dizer que a vida de José nesse momento está sombria, está horrível, está pavorosa. Talvez você nessa noite esteja passando por um momento assim. Sua vida está um caos, que nem a gente fala assim. Tem gente que fala, para o mundo que eu quero descer, né? Muito bem. Então vou dizer para você, confie no Senhor, porque ainda a sua história não acabou. Que Deus está criando raízes que vão fortalecer você ainda. Não desista. A Bíblia lá em Apocalipse vai dizer várias vezes, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Calma, calma, calma. Não foi só com José, não foi só com essas pessoas que houve um momento de profunda turbulência, mas Deus estava construindo algo. E uma coisa que nós vamos aprender para terminar é que José foi uma pessoa que escolheu ser íntegro. O problema é o que é que você faz na adversidade? Qual é a sua atitude? Confiar em Deus, ou você tomar uma providência contra Deus? Essa é a questão. Nós vamos terminar, mas eu quero dizer assim que a nossa sociedade carece de exemplos que nem de José. Está muito difícil achar pessoas íntegras hoje em dia. Muito complicado.
Eu estava lendo uma notícia hoje à tarde, que veio para mim por um e-mail, e uma pessoa estava dizendo o seguinte, que tem um rapaz que chama Snowden, ele mostrou alguns segredos de, This is a de um negócio que chama demonstration of NSA lá, que é um Wirecast. órgão dos Estados Unidos, e os espiões lá, eles ficam espiando o que os líderes muçulmanos fazem no computador para ver se está olhando algum site pornográfico, alguma coisa, para eles pegarem essa informação para dizer, olha, não é íntegro coisa nenhuma, porque assim, né, para mostrar para os seus seguidores lá. Então, nós carecemos hoje de pessoas íntegras. Estamos carecendo de pessoas íntegras. Então, você que está aqui nessa noite, vamos agora terminar orando, né? Mas que você lembre-se que a história não terminou. Senhor, diante dessa complexidade que é a nossa vida, nós temos o Senhor, nós confiamos no Senhor. Nós temos, Senhor, o nosso coração voltado para Ti. Ó Deus, que apesar do caos que alguém possa estar passando na sua família, na sua profissão, na sua escola, pode estar passando no seu casamento, pode estar passando na sua amizade, This ó is Deus, a ou demonstration na of vida Wirecast. financeira, ou na saúde, mas Senhor, por todas as coisas, sobre todas as coisas o Senhor está. Abençoa, Senhor, para que a gente possa aprender com José o quanto é importante nós nos mantermos íntegros na Tua presença a cada dia, porque os frutos virão. Ó Deus, abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, né? E você acompanhe que a história não acabou. Semana que vem a gente continua. Hoje só foram 17 anos que eu falei. Of Wirecast. Deus abençoe. Em oração silenciosa a gente está se despedindo.